Na aula de hoje, eu vou fazer um comentário geral sobre técnicas de integração, que a gente já trabalhou aqui. Substituição geral, substituição trigonométrica, integração por partes, por frações racionais, né, parciais. E um comentário sobre isso aí, porque no dia a dia, ou numa situação, sei lá, de exercício, de prova, ou da vida mesmo, né, de modelagem matemática, você vai encontrar a integral sem dizer qual necessariamente é a forma de fazer a integração. Uma coisa que a gente talvez você não tenha percebido, mas seria bom até perceber, é que a integração ela é mais desafiadora do que a derivação. Porque a derivação você consegue já perceber rapidamente algumas formas de derivar. Às vezes a aplicação da derivada é que é o desafio, né? Pontos máximos, mínimos, de crescimento e crescimento. Já a integração é também complicada a própria técnica de resolver, né? Não só a aplicação, mas a técnica de resolver. Então, pensando nisso, a gente tem que observar o seguinte: um pré-requisito para aplicar a estratégia de integração é você ter uma tabelinha básica aqui de fórmulas de integração. Como é a sua tabuada. Então, essa do x elevado a n, né? Xn-1, n mais 1 sobre n mais 1. 1 sobre x é o logaritmo natural de x em módulo. Integral de a de x é a de x. Integral de a de x é ax sobre o logaritmo natural de a. De seno é menos cosseno, de secante ao quadrado é tangente, de cosseno é seno, de cossecante ao quadrado é menos cotangente, de secante tangente é secante, de cossecante cotangente é menos cossecante, de secante de x é logaritmo natural de secante de x mais tangente x, de cossecante de x é logaritmo natural de cossecante x menos cotangente x, de tangente x é logaritmo natural de secante x e de cotangente x é logaritmo natural de seno de x. Então você tem que observar todas essas aqui, ter de cabeça, se não ter uma tabelinha ao lado. E se você ainda não sabe fazer, demonstrar algumas delas ou outras. São bem simples e você aprender, tá bom? Bom, dito isso, a gente vai, aqui tem uma sequência de 82 exercícios de integrais que eu recomendo que você faça. Meu objetivo aqui no canal, aqui na aula, vai ser resolver ao longo do tempo todas essas 82 integrais, mas não vai ser agora, vai ser aos poucos e tudo mais. Então, qual é a ideia? Que você tente fazer, tá? Faz um print, imprime e tal, e tente fazer todas. Isso vai dar um bom conhecimento de resolução de integrais. Eu diria que você, resolvendo essas daqui, você consegue resolver muitas outras tranquilamente, né, que aparecer na sua vida aí estudantil ou, sei lá na frente, aparecer na sua... Às vezes não aparece mais, né, porque a gente acaba usando só aqui, mas desenvolver pelo menos o seu pensamento e seu raciocínio matemático, tá? Bom, vou dar aqui uma sequência tirada do livro do James Stewart, como é que você pode usar as estratégias de integração. Primeiro, simplifique o integrando, se possível, né? Então, se eu tiver aqui assim, por exemplo, neste caso aqui, ó, raiz de x vezes 1 mais raiz de x, basta eu multiplicar distributivamente e resolver cada um aqui separadamente, né? Aqui seria x elevado a meio e x, então está tranquilo resolver, tá? Então fica x meio mais 1 sobre meio mais 1 mais x 1 mais 1, 1 mais 1. É tranquilo, né? Você consegue resolver, né? Vai dar mais uma constante aqui, tá bom? Então isso é uma forma que você pode fazer. Aqui, ó, tangente sobre secante ao quadrado, o que é que vai dar? Né? Então você transforma todo mundo em senos e cossenos e tenta ver como é que você pode simplificar, tá? Então aqui você simplificando, olha, vai ficar seno de θ, cosseno θ. E aí dá para você substituir, por exemplo, usando aqui identidade trigonométrica, que é uma coisa que você precisa ter um conhecimento razoável, tá? Para tentar fazer a substituição trigonométrica. Ou aqui, ó,
seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno mais cosseno ao quadrado. Então, você desenvolve o binômio, o trinômio, isso aqui é 1, e isso daqui fica mais tranquilo. De novo, porque se você sabe resolver esse, você sabe resolver esse. Afinal, né, é o mesmo, o 2 vai para fora e tudo mais. Então, você simplifica, tá? Procure por uma substituição óbvia. Tá? Quando está aqui, ó, integral de x sobre x quadrado menos 1. Então, chama x quadrado menos 1 de u. O du é 2x dx, ó, tá aqui o x dx, aparece o x dx. E aí, você pode resolver. Então, porque apareceu aqui uma fração racional, né? Aí eu tenho que usar a fração parcial? Não necessariamente, é uma substituição bem simples até. Procure do mais simples para o mais complicado para tentar resolver, tá? Usando as técnicas do mais simples para o mais complicado. E aí, classifique o integrando de acordo com sua forma. Função trigonométrica, função racional, integração por parte, tá? Radicais, tá? Mais ou menos x quadrado, mais ou menos a quadrado. Tem fórmula para isso, dá uma olhadinha, dá uma pesquisada, tá? Raiz enésima aqui de ax mais b também tem. Então você observa o tipo de função que está lá e começa a classificar e tentar resolver, tá? E aí tenta primeiro de um jeito, não conseguiu, tenta de outro jeito. Uma forma, tem aquela direta, tem a da substituição, que foi a primeira que a gente ensinou aqui, integração por partes, que foi a segunda, e substituição trigonométrica ou fração parcial. Você vai tentando adequar a esses tipos aqui e tentar resolver. Aqui, por exemplo, dx é 1 menos cosseno x. Então aqui uma técnica que foi o seguinte, foi multiplicar o conjugado, né, trocando o sinal aqui do cosseno, e ficou 1 menos cosseno ao quadrado de x, que vira seno. E aí você divide, ó, 1 sobre seno ao quadrado é a cossecante, e cosseno x sobre seno ao quadrado de x, e resolve separadamente cada um. Fica mais simples, tá? Então você vai tentando resolver. A partir daí, aí você aplica a substituição, vai aplicando passo a passo. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Tá difícil aqui. Tangente ao cubo, cosseno ao cubo. Aí é uma trigonométrica, né? Primeira coisa que a gente tem que tentar fazer é jogar todo mundo para seno e cosseno. Tá? Às vezes não é isso, mas é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, tangente ao cubo de x é seno ao cubo de x sobre cosseno ao cubo, que vai multiplicar com esse cosseno ao cubo de x. Então, aqui vai ficar cosseno à sexta cosseno elevado à sexta, certo? De x dx. Bom, inicialmente não dá para ver muita coisa, mas você pode pensar no seguinte. Vamos chamar u de cosseno x, que é uma substituição. E aí, du, então, vai ser o quê? Seno x dx, só que sinal negativo. Tá? Então, beleza. Pode ser. Será que isso vai dar certo se eu chamar isso assim? Então, vamos tentar ver aqui. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai ficar u elevado a 6. E aqui é seno ao quadrado vezes seno dx, né? Se eu fizer aqui, ó, seno ao quadrado de x, seno de x dx. Então, isso aqui é o du, com um sinal trocado. Ainda não fica legal. Mas o seno ao quadrado de x, quem é? Aí você tem que lembrar da relação fundamental. Por isso que eu falo das identidades trigonométricas. Você sabe que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, você pode substituir isso por isso e substituir isso por u. Tá? Então, vai ficar o quê? Deixa eu colocar aqui. Aqui vai ficar, ó, igual. Integral, no lugar de seno ao quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Eu vou deixar isso aqui para você lembrar, né, dessa transformação aqui. U à sexta. E isso vai ficar, olha, cosseno é u. Então vai ficar menos integral. Ou eu posso até trocar aqui, né? Eu posso deixar mais e ficar, ó, cosseno ao quadrado. Troca o sinal, fica menos nesse mais nesse, né? Então vai ficar isso. Menos 1 mais cosseno.
ao quadrado. Aí vai ficar, opa, deixa eu apagar aqui. Vai ficar assim, ó. U ao quadrado menos 1 sobre U à sexta, du, tá? Aí você consegue resolver, é só separar aqui, olha, fica igual a U ao quadrado sobre U à sexta, menos 1 sobre U à sexta, du. Ficou tranquilão aqui, ó. Ficou U a menos 4 menos U a menos 6 du. Só para encerrar, menos 4 mais 1 dá menos 3. Menos 4 mais 1 dá menos 3. Então dá menos 3U a terceira aqui. Aí menos 6 mais 1 vai dar menos 5. Então vai ficar 1 sobre menos 5U a menos 5. Certo? Isso é igual a... Isso aqui vai trocar o sinal, vai ficar... Aliás, é mais 5, né? Aqui. Menos 5 lá em cima, mais 5 aqui embaixo. Aí aqui vai ficar 5U a quinta menos 3U a terceira. Negativo, né? Mais uma constante. Tá? Então repara. Simplificou, usou identidade trigonométrica e usou substituição. Substituição. Aqui é simplificar. Tá? E aqui, identidade trigonométrica. É isso que a gente vai tentando fazer. Ó, aí um comentário final, né? De algumas integrais aqui, alguns exemplos de integrais que a gente pode ter. E a menos x é elevado à raiz de x. Aí você tenta substituição aqui, ó. A primeira de cara seria essa, né? U igual a raiz de x. Então, x igual a u quadrado, dx é 2u du. Então, agora, olha só como é interessante. Aqui, olha, a gente derivou sem usar o meio aqui, fez o contrário, né? Pegou x igual a u quadrado. U é igual a raiz de x, porque x igual ao quadrado. Aí aplicou o diferencial. Ficou dx 2u du. Aí você fica aqui, ó, u elevado, integral de u elevado a u. Tá com cara de quê? Tá com cara de integração por parte. Um você chama de u e o outro você chama de du. Tá? Então, e um você chama de v e o outro de dv. Por exemplo, a gente pode pegar, chamar esse aqui de u, ou, sei lá, é melhor chamar esse aqui de dv, de repente, esse aqui de u. Então, u é u e dv é de u du, tá? Aí vai ficar, quem é o du é o próprio du. E quem é o v é o EU. Então, olha, lembrando, né? U dv é uv menos vdu. Então, quem é o u aqui é esse, e quem é o v é esse. Então, vai ficar u é de u menos vdu. Quem é o v é de u. Quem é o du é du. Entendeu? Apesar de estar tudo no mesmo parecido, por isso que confundi um pouco, mas é isso, né? Então, integral de E de U é U, du é U menos é U du. Ou seja, vai ficar U é U menos é U. Ou U menos 1 é de U. Tá? Aí você volta com raiz de x. Aí vai ficar raiz de x menos 1 é elevado a raiz de x. Aqui, você chama o logaritmo neperiano de x. Então, vai ficar... Quem é o du? É 1 sobre x. Ora, 1 sobre x está aqui, ó. Dx, claro, né? Está aqui o dx. Então, vai ficar o próprio du. E aqui vai ficar raiz de u. Raiz de u é u elevado a meio, é u elevado a menos meio, né? Então, fica u elevado a menos meio du. Menos meio mais 1 sobre
menos meio mais 1. Então vai ficar u elevado a meio sobre meio, ou 2, né? 2u, certo? Então reparem que escolhendo bem, tenta substituição, depois tenta integração por parte. Nesse caso aqui, qual seria a cara, nesse caso bem aqui, qual seria a cara desse aqui? Frações parciais. Tenta primeiro, tenta ver e tal, se não vai ser. Tudo bem, não deu. Fração parcial. E aqui, olha, esse começa primeiro dividindo, né? Você começa primeiro dividindo, e aí vai ficar o resto sobre o quociente, mais aqui o binômio, o trinômio que vai aparecer. Aqui vai aparecer um x quadrado, tá? Porque x é a quinta, x é a terceira. Mais alguns termos aqui, mais isso. E aí você começa a resolver, tá? Então você vai reparando, vai tentando, vai testando, ver o que é que dá. Olha, por fim aqui, ó. Para encerrar essas dicas, né, de estratégia, vamos ver essa daqui, ó. Se, por exemplo, vou tentar com substituição, tá? Aí eu chamo isso aqui de u, e vou tentar a substituição. Quem é o du? Du seria uma derivada em relação, sei lá, um dv, aqui chama isso aqui de v, tá? É porque aqui vai dar uma função composta v de x, né? Seria dv de v vezes isso aqui dx, ó. Essa parte aqui de dentro, ó. Então ficaria bem complicado fazer isso aqui, derivada do quociente, aqui ficaria v elevado a menos meio, então 1 sobre 2v, né? 1 sobre 2v elevado a meio, aí u' v menos uv' sobre v ao quadrado, quer dizer, ficaria bem complicado de realizar, então é inviável, né, você tentar resolver por aqui, tá? Bom, outra ideia que a gente pode fazer, aí já é com experiência, você pode encontrar situações assim. Por exemplo, aqui, a gente faz o seguinte, a gente cria uma identidade algébrica, fazendo o seguinte, a gente pega esse termo aqui, como se fosse o conjugado, né? Fica aqui, ó, multiplica por 1 menos x aqui, né? Dividido por 1 menos x na raiz, né? Isso vai fazer com que isso aqui fique ao quadrado, então fica 1 menos x ao quadrado, vira só apenas 1 menos x, certo? Porque isso aqui fica ao quadrado, ó, ao quadrado, então dá para dividir. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado divide, fica 1 menos x só. E aqui embaixo fica 1 menos x ao quadrado. Tá? Por quê? Por quê, Ricardo? Porque é o produto da soma pela diferença. Então, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aí vai ficar integral de 1 menos x sobre aí raiz, né, de 1 menos x quadrado. Ou 1 menos x ao quadrado elevado a meio dx. Aí você pode separar isso aqui, né? 1 sobre 1 menos x elevado a meio dx e resolver, tá? Chama isso aqui de u, substituição, tranquilamente. U elevado a meio, fica u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. E arruma isso daqui. Menos integral de x sobre 1 menos x quadrado, tá? E aí, dx. E aí você tem várias formas de resolver. Vou deixar como desafio você tentar resolver essa questão, tá bom? Tente fazer e finalizar aqui para ver quanto é que vai dar o resultado. Por hoje, nessa aula, que você tente realizar aqueles 82 exercícios, um por um, devagarzinho, sem pressa, vai tentando fazer ao longo aí do mês, alguma coisa nesse sentido. Vai devagar, mas tente, tá? Tente porque você vai se desenvolver. Que a gente chama de pensamento matemático superior. Às vezes as pessoas esquecem isso, mas a gente tem pensamento matemático básico, intermediário ou superior. A universidade, ela busca desenvolver no aluno de exatas, né, o pensamento matemático superior. E você só obtém esse pensamento quando você lida com situações que exigem, né, um grau de conhecimento elevado
mobilização de muitos conhecimentos matemáticos, às vezes, para resolver uma questão, linhas e linhas de cálculo um pouco mais complexas, aí você consegue se desenvolver, tá bom? Então esse aqui é uma dica que eu dou nesta aula, beleza? Então até a próxima aula, tchau, tchau!